A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe todo o teu lar. Eu quero aqui, meus queridos, mais uma vez trazer uma palavra ao teu coração. E quero aqui ler no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a seguir. Que irá dizer a epígrafe: o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Então disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Meus queridos, nós lemos aqui uma passagem interessante, onde menciona a respeito de um homem que vive a sua dificuldade, a sua luta, que vive as suas aflições. E ele a vive com esperança de ter uma mudança, de ter a sua história mudada. E aqui, enquanto ele estava ali mendigando, ele ouve uma multidão vindo, passando por onde ele estava a mendigar. E ao ouvir os barulhos dos passos, ele pergunta: o que é isso? E aqueles que estão na multidão vai dizer: é Jesus de Nazaré que está passando. E ele imediatamente começa a clamar, começa a gritar, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia dele. Mediante a esse cenário, alguns vão dizer a ele: ei, cala-te, para de incomodar, para de gritar. Mas ele continua. Porém, Jesus para e fala para aqueles que estão ali para que trouxesse esse cego. Jesus, ao contemplar aquele homem, pergunta a ele: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E ele recebe a cura. E mediante a esta palavra eu quero trazer algumas coisas para o teu coração. Primeiro, a dificuldade não pode nos parar. A dificuldade não pode nos fazer viver em um lugar aonde muitos não nos ajudam, não nos socorrem. Nós temos que ter no nosso coração a esperança de, em algum momento, a nossa vida vai mudar. Porque se esse homem não tem essa esperança no coração dele, ele nem se preocupava em chamar, em clamar por Jesus. A dificuldade não pode matar a esperança da nossa vida. A dificuldade não pode nos fazer ficar estagnado sem nenhuma atitude. Mesmo na dificuldade que ele estava, ele teve uma atitude, ainda que aos nossos olhos, que não é a correta, atitude de mendigar, mas ele procurou sobreviver. E nós vamos enxergar aqui também que ele está
atento a tudo que está acontecendo à volta dele. E quando ele ouve a multidão e escuta que Jesus está passando, ele começa a clamar, ele começa a gritar por Jesus, para que Jesus venha ter misericórdia. Meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa: a dificuldade não pode te calar, a dificuldade não pode tapar os teus ouvidos, a dificuldade não pode te paralisar. A dificuldade, ela não é um local onde você deve estagnar e ficar ali preso a ponto de perecer. Mas entenda uma coisa: a dificuldade que você está passando, ela vai ser futuramente uma experiência para a tua vida, para dizer: eu vivi na dificuldade, eu passei pelas lutas, mas eu saí de lá. A dificuldade vai ser algo que você vai usar para dar testemunho do milagre que Deus fez na tua vida. E eu quero aqui profetizar sobre a tua vida essa dificuldade que você está passando. Em nome de Jesus, Deus vai te dar a direção para que você saia dela. Deus vai te dar o escape para que você saia dela. Se você tiver fé em Cristo Jesus, essa situação vai mudar. O inimigo quer que você permaneça aí, o inimigo quer que você continue aí, mas em nome de Jesus, através desta palavra eu venho dizer a você: Jesus quer que você saia daí. Quem sabe muitos está dizendo para você: você vai morrer nessa situação, você não vai sair dessa situação, você não vai mudar. Mas se você tiver fé em Jesus, se você tiver convicção em Jesus, se você tiver esperança em Jesus, pode passar 1 ano, 2 anos, mas se você buscar em Jesus, o milagre, a saída, a providência vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus, bata esta poeira, tire esse desânimo e se levante e comece a clamar por Jesus, dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso do milagre. Jesus, eu não quero viver esta vida mais. Jesus, eu não quero que a minha família vive nessa situação. E você verá a providência do Senhor. Quantos hoje conta o testemunho, o milagre do que Deus fez na vida dele e na vida dela? E creia que na sua vida não será diferente se você confiar em Jesus. E nós vamos aqui encontrar que este homem, ele clamou tendo fé em Jesus, e Jesus parou e mandou chamá-lo. Não deixe que o mundo, não deixe que as coisas externas, não deixe que os seus pensamentos negativos venha impedir de você se aproximar ou clamar a Jesus. E eu estou aqui hoje para dizer a você: não pare de clamar a Jesus. Quem sabe não é pela tua vida, mas é pela vida de alguém que você ama. Quem sabe não é pela tua vida, mas é pelos teus sonhos e projetos. É pelo reino de Deus. Deus hoje te convida e diz a você: eu estou te dando renovo, estou te dando força. E quando Jesus manda chamar ele, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na tua vida? E você vai dizer: ele sabe o que eu preciso.
Mas nós precisamos comunicar, porque quando nós falamos a nossa necessidade para Deus, nós estamos transmitindo com palavras a Ele, dizendo: o Senhor é o que eu preciso, o Senhor é o único que eu tenho para me socorrer, o Senhor é o único que eu tenho, que eu posso confiar. Porque quando alguém pergunta para mim ou para você o que você quer que eu faça, e quando nós ficamos calados, aquela pessoa, ela dá a entender que nós não confiamos nela, não acreditamos, ou não quer que ele saiba da situação. Mas Jesus está dizendo para você: o que você quer que eu te faça? Este cego teve atitude e fé, e clamou e foi até Jesus. E Jesus o curou. Jesus está pronto para te curar. Mas se você ficar com a tua boca fechada, se você ficar estagnado no lugar, se você não ter uma atitude de fé e de esperança, e isso tudo gere em você uma ação, você ficará no mesmo lugar. Você não receberá um milagre, você não receberá a oportunidade, você não receberá as bênçãos do Senhor. Porque o reino dos céus é diferente da nossa vida terrena. E nós precisamos confiar. Este homem teve a sua visão restaurada. E você terá a tua vida restaurada. Você terá a tua família restaurada se clamar, se você orar a Deus, se você tiver fé em Deus, e se você se movimentar, você terá o agir de Deus sobre a tua vida. Ei, não olhe a circunstância, mas olhe para aquele que é capaz de fazer o milagre, Jesus. Não olhe a dificuldade, mas olhe para aquele que é capaz de mudar o cenário. Ele tem poder, ele tem autoridade. Saiba que Deus, ele é fiel e poderoso para mudar o cenário. Clame, grite. Você sabe do que você precisa. Não importa com o que vão dizer, com o que vão falar. Se achegue, se aproxime a Jesus. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é grandioso. Jesus, ele é poderoso. Jesus é magnífico. Jesus é tremendo. Jesus é fiel. Jesus, ele é alguém tão maravilhoso que muitas das vezes falta palavra para expressar o que ele é. Mas ele é o amigo fiel. Ele é o Pai verdadeiro, que ele se preocupa com a mudança da nossa vida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu coração e que você venha viver o milagre de Deus. E eu creio que o cenário da tua vida, se você confiar, irá mudar. Deus abençoe e Deus continue contigo.